Glória a Deus, glória a Deus. Deus abençoe você, abençoe sua casa, abençoe essa igreja. Se assente por gentileza. Gostei do relógio aqui embaixo. Já botei já não estou vendo mais relógio. Aleluia. Graças a Deus. Gente, um beijo no seu coração. A gente espera assim com muito carinho que a mesma unção que estava ontem nesse lugar, ela venha dobrada nessa noite. Amém? Assim, bem rapidinho, pastor Leandro e pastora Emilene, são meus filhos queridos. Faz favor, fica de pé. E junto com vocês, aqueles outros queridos que vieram junto. Todos da Moriá Shalom. Obrigado. I love, eu amo vocês. Vocês são filhos muito queridos. Amém? São um casal querido que a gente está sempre junto. E eles souberam que eu vinha cá e vieram lá. Cajuru lá. Cajuru vieram estar junto conosco. Amém? E mais, meu filho e minha nora. Fica de pé, meu brother. Imagina. Peraí, não bate palma agora não, gente. Imagine os netos que eu vou ter, coisa linda, amém? Eu já estou dando R$1.000 para eles engravidar, gente, por mês, até nascer, mas eles têm outros projetos ainda, amém? Junto com eles, a nossa equipe de jovens, faz favor, fica em pé aí, alguns líderes, jovens, meninos, fica aí de pé. Obrigado, show de bola. Obrigado pela presença de todos vocês aí, amém? Vocês são queridos, são filhos mesmo do coração. Eu venho assim com muito carinho nessa noite. Queria muito que você estivesse bem atento àquilo que o Espírito Santo vai fazer. Queria que você se soltasse na presença dele. Ele está nesse lugar. Sem ele, nós vamos continuar vivendo. Mas hoje a gente vai tomar uma decisão muito importante nesse lugar. Como nós vamos viver os nossos próximos 50 anos? Do jeito que você está vivendo, está bom? Então continua. Mas se você quer melhorar, esteja aberto em nome de Jesus. Meu nome é Marco Antônio, para quem não me conhece. Eu estou há 33 anos que o Senhor Jesus me salvou, mudou a minha vida por completo. A gente tem uma história muito interessante. Eu já viajei a alguns países, mas mais em prol do que eu conto da minha mãe. Aí, junto com ela, eu misturo meu testemunho, que é uma perseverança em cima daquilo que a minha mãe foi perseverante. Mas hoje não vai dar, bicho, nem para mim dar uma palhinha. Amém? Hoje não vai dar. Mas você pode entrar no YouTube, tem algumas mensagens lá que a gente conta a história toda. E você vai ver o que Deus fez, o que Deus faz e o que Ele quer fazer ainda. Eu tenho o mesmo pastor, escute isso, porque em todas as igrejas onde eu vou, eu gosto de enfatizar isso. Eu tenho o mesmo pastor há 33 anos. E com muito carinho, às vezes não é você mudando de pastor que vai melhorar. E esse negócio tem que acabar. Toda hora mudar de pastor, não precisa. Às vezes tem que mudar aí dentro de você. Por que eu estou 33 anos com o mesmo pastor? Será que ele é anjo? Será que eu sou anjo? Não. A gente é diferente, mas nós fizemos uma aliança. E por isso, nós estamos juntos há 33 anos. Sou casado, eu tenho um filho só, biológico, mas tenho muitos filhos espirituais. E minha esposa é pastora Jane, uma querida, que quando ninguém me queria, ela falou, vou pegar esse negócio aí. Agora, com todo carinho, depois de 27 anos de casado, aquelas que não me quiseram, devem estar arrependidas. Amém ou não amém? Se eu não me valorizar, quem vai me valorizar, gente? Porque o que Deus fez na minha história, quando eu conheci amor, eu fiquei gago aos 8 anos de idade. Quando eu conheci amor, depois de quase 15 anos, eu ainda era muito gago. Eu fiquei gago durante 27 anos praticamente. Mas eu fiquei um gago muito estranho. Que eu tinha 5 tiques no corpo. Meu braço dava espasmo. Meu pescoço, ele jogava para trás. Meu olhinho virava. A minha barriga borbulhava e dava cãibra na perna esquerda.
E é verdade, Jesus. Tira isso de pé de mim, cara. Tira o outro também. Imagina, o braço dando coice, o pescoço jogando para trás, o olhinho virando, a barriga borbulhando e dando câimbra na perna esquerda. Eu nunca namorei. Porque quando eu chegava perto de uma menina e ela falava, oi, meu nome é Cláudia. Rica o meu, câimbra. Ela, pss. Tá rindo que não foi você, né? Tá rindo que não foi você. Mas um dia, Deus cegou aquela jovem, Jane, e ela me aceitou desse jeito, amém? E eu melhorei, amém? Quem achava que eu ia ficar daqui, diga para a pessoa que está do seu lado, quem acha que você vai ficar desse jeito, está enganado. O Espírito Santo vai fazer uma mudança poderosa em você. Se prepara! Você não vai ficar como você está, não. Minha oração é que o Espírito Santo passeie neste lugar de uma maneira tão especial. Que você não tenha pressa para ir para casa, porque é tão gostoso ficar na presença dEle, é tão gostoso falar com Ele, é tão gostoso abraçar Ele. Eu ontem fui tão abençoado com a ministração do pastor Flavinho. Ele tem algo muito especial, que é particular dele, que Deus deu para ele, mas Deus também tem algo lindo para dar para nós. E nós precisamos estar abertos nessa noite para receber tudo que Ele tem para nos dar. Olhe para o céu e diga, Espírito Santo, eu estou facinho, pode me pegar. Amém ou não amém? Ele quer pegar os facinhos nessa noite. 2 meses atrás eu estive numa imersão lá em Marília. A minha vida começou a mudar espiritualmente há algum tempinho. Mas esses 2 meses passados, alguma coisa aconteceu assim de uma maneira sobrenatural. Eu já vou a Marília há quase 7 anos. Eu conheço a turma lá, ministro junto com eles. É uma igreja lindíssima, enorme. Eles compraram agora um espaço de quase 100 mil metros quadrados. É uma coisa monstruosa. Eles querem fazer um espaço para sentado, quase 20 mil pessoas. É um negócio assim, muito grande. Mas o que está acontecendo lá? Que uma juventude, 4 anos atrás, diga comigo, 4 anos atrás. Uma juventude de 4 anos atrás tinha 70 jovens. 70 jovens, 4 anos atrás. Hoje estão com 2.700. Em apenas 4 aninhos, o que aconteceu? O que está acontecendo lá? Está acontecendo lá, irmãos, é que eles estão extremamente apaixonados pelo Espírito Santo. Eles vivem, eles querem isso. Esse é o maior segredo. Eu quero que você entenda o que nós vamos ministrar agora com este exemplo que eu vou dar. Juninho, vem cá, Juninho e a Bianca, que eu usei eles lá na igreja. Vem cá os dois, vem filhinho. Vem, os dois são namoradinhos, estão sonhando para casar, ficar noivo. Olha este exemplo que você vai entender o que nós vamos falar, o que o Espírito Santo quer ministrar aos nossos corações. Me dá aí uma moeda de 10 centavos. Alguém tem uma moedinha de 10 centavos? Rapidinho, gente. Eu sei que você tem 100 reais, mas eu quero só uma moeda de 10 centavos. Rapidinho, joga. Jogou. Quase que eu peguei. Juninho, fica olhando para ela. Faz de conta que Juninho não tem 1 centavo. Ele não tem nem 1 centavo. Mas agora eu dou para ele 10 centavos. Então ele não pode mais dizer que não tem dinheiro. 10 centavos é dinheiro ou não é? É dinheiro. Aí ele olha para a Bianca e fala, I love you, baby. Já podemos casar. Aí ela, porque eu tenho 10 centavos. E ele fala para ela, olha, antes do final do ano eu vou trocar de carro. E ela fala, por quê? Porque agora eu tenho 10 centavos.
Ele fala para ela: amor, não se preocupe com a nossa lua de mel, já está resolvida, nós vamos para o Caribe, porque eu tenho 10 centavos. Leva os 10 centavos e leva a Bianca para lá. Agora eu vou falar uma coisa séria. A maioria de nós, e eu me incluo nisso, nós nos acostumamos a viver com 10 centavos do Espírito Santo. Nós temos o Espírito e ele quase não faz nada. Porque na hora de decidir qual tecla nós vamos acessar no computador, o 10 centavos não dá para resistir. A igreja brasileira está vivendo por muitos anos com 10 centavos do Espírito Santo. Os nossos jovens não vão resistir se nós não aumentarmos este valor. Lá em Marília, irmão, é normal olhar para uma pessoa, outra pessoa, e eles falam com naturalidade. Esse fez 40 dias de jejum, esse fez só de água. Eles botam uma água de coco para poder hidratar e um Gatorade de vez em quando. Eu fiz alguns dias. Eles estão no outro nível, porque eles se recusaram a viver com 10 centavos do Espírito Santo. Eu vim hoje aqui, irmãos, mas eu não vim para brincar, não. Nós vamos rir, nós vamos chorar, nós vamos extravasar, nós vamos deitar, nós vamos rolar, nós vamos fazer o que tiver que fazer. Mas nós vamos sair daqui hoje decidido. Eu não quero mais 10 centavos do Espírito Santo. Não quero. Não existe intensidade com 10 centavos. Sabe por que as meninas e os meninos estão saindo da igreja? Porque 10 centavos do Espírito Santo aparece um gavião podre e ela troca a espera por um gavião podre, porque ela só tem 10 centavos do Espírito. Só porque alguém disse: aí, tá bonita hoje. Notou? É verdade. Ah, hoje eu estou até meio largada. Mas ela tem 10 centavos do Espírito Santo. Se ela tivesse 1 milhão de reais do Espírito Santo, ela já saberia discernir essa voz maligna. Eu te repreendo em nome de Jesus. Eu sou uma serva do Senhor. Estou esperando em Deus. Sai, capeta! Vazava o elemento. Não conseguiremos ser cristãos só com esse 10 centavos do Espírito Santo. Eu vou falar assim sem medo de errar. Nós estamos entre a vida e a morte. Eu quero fazer uma pergunta. Se você soubesse hoje que ao sair desta igreja, você ia morrer lá fora, alguém sairia desse lugar? Eu não sairia. Ligava para minha esposa: amor, chega aí na parada, traz o cafezinho, traz a jantinha que eu vou ficar por aqui, porque se eu sair eu morro. Se você entender que se você sair hoje daqui, do mesmo jeito que você veio, achando normal orar uma vez por semana, achando normal ler a Bíblia só aos domingos à noite, a nossa vida está em jogo, irmãos. Chega de viver com 10 centavos do Espírito Santo. Eu sou de uma época que nós não ouvíamos nada do que nós estamos ouvindo hoje. Dentro da igreja, então, nós não ouvíamos nada do que a gente está ouvindo hoje. Como nós ouvimos ontem, o relatório triste que o pastor Flavinho terminou.
Porque as pessoas estão dentro da igreja, elas estão liderando, elas estão pastoreando, elas estão na juventude, mas estão com 10 centavos do Espírito Santo. E aí a gente fica assim, mas como? Como desviou? Como fez isso? Ela não faltava uma célula, ela não faltava um culto, como? Como? É porque ela tinha 10 centavos do Espírito Santo. E se acomodou. Se acostumou. E aí as nossas juventudes não rompem, a nossa igreja não rompe. É todo mundo inconstante. É cheio de crente cristal, qualquer coisinha quebra. Isso precisa mudar, gente. E só vai mudar se nós formos cheios do Espírito Santo, dominados pelo Espírito Santo, controlados pelo Espírito Santo. Isso precisa mudar. Você não precisa ser bonito, você não precisa ter o carro do ano. Tudo isso, isso tem que te alcançar, que é bíblico. As bênçãos te alcançarão. Agora, buscar o Espírito é você que tem que buscar. Nós estamos vivendo um tempo que a gente quer ver isso. A gente quer ver o jovem falar, não se preocupar tanto com o namoro. Já tem jovem que se converte. Aceitando Jesus, mas aleluia. Parar com isso, gente. O cara já se converte querendo ver se tem uma menina bonita da igreja. A gente precisa ser cheio do Espírito, dominado por Ele, controlado por Ele. Eu venho hoje aqui, irmãos, com muita oração, para declarar um novo tempo para essa juventude nessa igreja. Nós vamos tomar posse hoje nesse lugar de um novo tempo para essa juventude. E se você quiser, entra no embalo, porque vai ser assim com você também. Deixa eu te dar um exemplo de um homem que a gente já leu, já viu, mas não fomos profundo nisso. Estevão, no seu momento de morte. Em Atos 6, diz que ele foi separado, porque ele era cheio do Espírito. Como é que Estevão era? Cheio do Espírito. Mas ele não era só cheio, não. Eu preguei 3 domingos seguidos, cada cheio do Espírito, dominado pelo Espírito, controlado pelo Espírito. 3 mensagens diferentes. Ele, Estevão, era cheio, dominado e controlado. Por quê? Porque no capítulo 7, no capítulo 8, ele vai enfrentar uma situação. E você sabe que ele, na sua defesa, ele fala, ele explica, ele vai lá nos profetas, ele volta, o pessoal fica revoltado, leva ele para um local e apedreja ele. Olha o que diz a Bíblia. Olha o que um homem cheio do Espírito Santo faz. Alguém já recebeu alguma pedrada? Quem já recebeu uma pedrada aí? Aí você vê, recebi uma pedrada. Não, quando a gente recebe uma pedrada, já quer ver logo quem deu a pedrada, né? Sim ou não, irmão? O cara estava recebendo um monte de pedrada e diz a Bíblia que ele estava olhando para o céu e o céu se abriu para ele. Olha como é diferente um homem cheio, dominado, controlado. Recebendo pedrada, ele consegue olhar e o céu se abre para ele. E o texto diz que Jesus não conseguiu ficar sentado, ele foi de pé. Quando você é cheio do Espírito, dominado pelo Espírito, controlado pelo Espírito, o céu se abre para você e Deus fica de pé para te olhar. Tem mais, calma aí, segura aí, segura. Não aplaude agora, não, irmão. Segura, aplaude aí, segura, aplaude. O texto diz assim, escute isso, apóstolo. O texto diz que ele recebendo pedradas, o seu rostinho era angelical. A gente, com todo carinho, quando você recebe uma pedrada, seu rostinho fica angelical? É por isso que a gente só está vivendo com 10 centavos do Espírito. Qualquer pedradazinha, a nossa cara fica demonal, não angelical.
Agora, se formos cheios do Espírito, dominado por Ele, controlado por Ele, mesmo recebendo pedrada, nosso rostinho vai ser ainda angelical. Termina o texto assim. É por isso que nós estamos convocando os jovens a serem cheios, que vão fazer a diferença. O texto termina assim. O autor não conseguiu escrever, morreu Estevão. O autor escreveu assim, ó, e adormeceu Estevão. Um homem cheio do Espírito, um jovem cheio do Espírito, dominado por Ele, controlado por Ele, não morre, adormece. Amém? Essa situação que você está passando não é para te matar. Você vai dar uma adormecida tranquila, vai deixar Deus agir. Quando você acordar, Ele já fez. Fica tranquila, menina. Fica tranquila, menina. Você não vai ir lá para o mundo, não. Chega! Chega de ter jovens com tanto talento chegando na igreja. E a gente investe. Daqui a pouco ele sai. Daqui a pouco ela sai. Nós queremos a nossa juventude cheia do Espírito. Diga para a pessoa que está do teu lado, decida hoje ser cheio do Espírito. Repita comigo, nada destrói o pecado. Só o Espírito Santo, irmão. Só estando cheio do Espírito. O apóstolo falou aqui, quem é mais forte? O Espírito ou a carne? Muitos anos atrás a gente aprendeu numa matéria, na hora da prova o professor botou isso. Quem é mais forte? O Espírito ou a carne? A maioria da turma errou, porque a turma respondeu, o Espírito. Não, mais forte é quem você alimenta mais. Se você alimentar mais a carne vai ser mais forte. Se você alimentar mais o Espírito, é o Espírito que vai ser mais forte. Diga para a pessoa que está do teu lado, decida nessa noite alimentar mais o Espírito. Levanta suas duas mãos e profetiza para ele. Diga, profetiza para ela, eu profetizo que a partir de hoje você vai alimentar mais o Espírito, o Espírito, o Espírito, o Espírito. Chega, irmãos. Chega de vermos casamentos de jovens promissores dentro da igreja acabando porque o menino, a menina, depois de casado, com 8 meses, ainda acessa sites pornográficos. Chega disso, gente. Chega disso. Se alimente do Espírito, seja cheio do Espírito. Olha o que aconteceu em Atos capítulo 19. Só vou citar o texto e vou rapidinho, senão a gente não vai nem chegar na metade. Olha o que aconteceu em Atos 19. Diz a palavra que o apóstolo Paulo estava fazendo uma supervisão nas igrejas. Apolo estava lá, aí o apóstolo Paulo chega numa determinada igreja. Aí ele observa que a igreja estava arrumadinha. Gente na recepção, os obreiros na posição, pessoal da intercessão, pessoal que mexe com óleo, tudo arrumadinho. Aí o apóstolo Paulo, achando que a igreja estava toda certinha, ele faz uma pergunta. E aí, gente, já foram cheios do Espírito? A resposta do pessoal. Está escrito lá, depois vocês leiam. Nós nunca nem ouvimos falar nesse negócio de Espírito. A igreja estava toda arrumadinha. Mas o pessoal não tinha ouvido sobre o Espírito. Eles falaram até do batismo de João. Aí o apóstolo Paulo, para fazer a obra completa, ele falou, vamos batizar os que faltam. Agora, presta atenção, gente. Ele só impôs as mãos e todos foram cheios do Espírito Santo. A igreja estava arrumadinha, eles faziam tudo certinho, mas ainda não conheciam o Espírito Santo.
Diga para a pessoa que está ao teu lado, se prepara, porque hoje o Espírito Santo vai encher você nesse lugar. Se prepara, porque Ele vai encher você nesse lugar. Chega da gente vir para a igreja, chega de chegarmos à igreja, como eu falei ontem, chega de chegarmos à igreja vazios. Nós temos que chegar já cheio nesse lugar, receber a palavra, ministrar louvores, transbordar aqui e ir lá para fora e continuar transbordando. Já parou para pensar porque o teu vizinho nunca veio à igreja? Há muitos anos atrás, o meu pastor evangelizando numa rua, ele bate numa porta, a mulher atende e ele fala: senhora, boa tarde, eu posso deixar um folhetinho da palavra de Deus? Aí ela fala assim: é coisa de crente? Aí ele fala: sim senhora, é só um folhetinho. Ela fala assim: ó, eu não quero não, mas dá para minha vizinha, porque ela diz que é crente, mas parece o capeta. Nós nos acostumamos a ficar com 10 centavos do Espírito Santo. E aí não fazemos quase nada. Conhece aquela historinha do filho, do irmão, que foi para o quartel? O filho era crente, o irmão era crente, e o filho vai para o quartel, para uma outra cidade, fica um ano. Durante um ano, o pai sempre orando: meu Deus, protege ele lá, que ele dê um bom testemunho, que ele fale do teu amor, ajuda ele, ajuda ele, ajuda ele. Quando ele volta depois de um ano que ele deu baixa, ele chega para o pai, e o pai fala: meu filho, como o pai orou por você, deve ter sido muito difícil ficar um ano lá no meio daqueles jovens, a maioria tudo não crente. Ele falou: pai, tranquilo, é mesmo, meu filho? É, pai, ninguém descobriu que eu era crente. A gente ri, né, gente? Mas é sério. Até quando nós vamos viver só com 10 centavos do Espírito Santo? Quando você acordar, Ele está junto contigo. Você vai para o banheiro escovar o dente, se preparar para sair para o trabalho, Ele está junto contigo. Você vai para o trabalho, Ele vai junto contigo, Ele entra no carro com você. Quando você almoça, quando você lancha durante o dia, Ele está com você. Mas a gente se acostumou a xingar um palavrão de vez em quando e pedir perdão. Ele perdoa. A gente se acostumou a fazer alguma coisa errada, a responder a mãe, responder o pai. Deus perdoa. Até quando nós vamos viver só com 10 centavos do Espírito Santo? Levante suas duas mãos para os céus e diga: Espírito Santo, me ajuda, fala, me ajuda. Eu não quero mais viver com 10 centavos, com 10% da sua presença. Diga: eu quero mais. Diga: abre para mim o céu. Diga: abre para mim o céu. Eu quero ver mais, eu quero ir mais além. Diga: eu quero mergulhar nessa água profunda. Vejam só esse exemplo. Gênesis capítulo 2, ele conta a história da criação do homem. Presta atenção nisso, porque isso é muito importante. Deus faz o homem, constrói o homem ali direitinho, bonitinho, aquela massa de carne deitada no chão. Para completar a obra, Deus, diz a Bíblia, que Deus sopra. E a palavra sopro, no original, ela tem o mesmo sentido que espírito. Em alguns textos no original fala espírito, outros textos fala sopro. É a mesma palavra para espírito. Então aquela massa de carne deitada no chão, Deus sopra o espírito. E aí diz o texto que aquela massa de carne se torna alma vivente. Com todo carinho. Enquanto nós não formos cheios do Espírito Santo, nós vamos continuar uma massa
de carne ambulante. Por isso que eu falei que hoje é uma noite de definição. Você vai definir se quer ser uma pessoa intensa, se quer ser um jovem de intensidade no espírito, ou se quer ser um jovem que é só uma massa de carne ambulante. Não importa quantos anos você tem de igreja, não importa quanto tempo você tem no evangelho, não importa quanto tempo você entra nesta igreja, o que importa é que você não pode ser mais uma massa de carne ambulante. Você tem que ser uma alma vivente, cheia do Espírito. Olha para a pessoa que está do outro lado e profetiza: você não vai mais ser uma massa de carne ambulante. Você vai ser um homem, uma mulher, um jovem, cheio, alma vivente, cheio do Espírito Santo. Se você quer isso, diga glória a Deus. Diga: eu quero para a minha vida. Eu quero, irmãos. Eu acordo, eu durmo pensando nisso. Eu não quero mais viver de qualquer maneira. Eu abri 6 igrejas. E o Espírito Santo disse na minha cara, sem pena e sem dó: fizeste isto e aquilo, mas fizeste só com 10 centavos. Podia ter feito mais. E ele me prometeu que os próximos 50 anos de minha vida será mais frutífero, mais abençoado, mais próspero do que os 50 anos que eu já vivi. E assim será para você. Os seus próximos anos de vida serão mais prósperos, mais abençoados, mais frutíferos do que você já foi até agora. Deixa eu completar o que aconteceu com Estevão. Olha o que um homem cheio do Espírito produz. No final do capítulo 8, diz que tinha um jovem chamado Saulo consentindo na morte de Estevão. No capítulo 9, por tudo que Saulo viu, ele tem um encontro com o Senhor e a sua vida é transformada. A morte de Estevão gerou um fruto permanente chamado apóstolo Paulo. Quando você for mais cheio do Espírito, seus frutos serão do nível do apóstolo Paulo. Sabe por que os nossos frutos são ralés? Nossos frutos são inconstantes. Porque nós ainda não somos cheios plenamente como é para ser. Porque na hora que nós formos cheios, dominados, controlados pelo Espírito Santo, não vai caber jovem no sábado nessa igreja, vai estar lotada, porque os jovens que vão se converter aqui serão do mesmo nível do apóstolo Paulo. Não vai ter lugar na minha igreja para os jovens que vão se converter quando a minha juventude for toda cheia. Onde essa igreja for cheia do Espírito, dominada pelo Espírito, controlada pelo Espírito, pode se preparar para 3, 4, 5 cultos no domingo. Aleluia! Mas a gente precisa mudar. A gente precisa ser cheio, dominados. Chega de sermos uma massa de carne ambulante. Chega. Segundo exemplo, Ezequiel 37. Prepara o vídeo aí, filho, rapidinho. Apaga a luz para mim e solta esse videozinho bem pequenininho. Para você ver o que acontece quando o Espírito Santo entra profundamente dentro de nós. Tem que acontecer alguma coisa, irmãos. Não pode você dizer que é um jovem cheio de Deus e ser um jovem Maria vai com as outras. Uma hora está na igreja, uma hora está querendo ir para a balada, uma hora está querendo orar, esperar em Deus uma varoa, uma hora está pegando qualquer uma. Chega! Já está pronto, filho? The hand of the Lord was upon me. He brought me out by the Spirit of the Lord and set me in the middle of a valley. It was full of bones.
He led me back and forth among them, and I saw a great many bones on the floor of the valley. He asked me, Son of man, can these bones live? I said, O sovereign Lord, you alone know. Then he said to me, Prophesy to these bones and say to them, Dry bones, hear the voice of the Lord. I will make breath into you, and you will come to life. Then you will know that I am the Lord. So I prophesied as I was commanded, and as I was prophesying, there was a noise, a rattling sound, and the bones came together, bone to bone. I looked, and tendons and flesh appeared on them, and skin covered them. But there was no breath in them. Then he said to me, Prophesy to the breath, and say to it, Come from the four winds, O breath, and breathe into these slain that they may live. So I prophesied as he commanded me, and breath entered them. They came to life and stood up on their feet, a vast army. Yes. Se você acredita, diga glória a Deus. Diga, vai ser assim na minha vida. Diga, vai ser assim na minha vida. Diga bem alto, vai ser assim na minha vida. Alguém pode gritar nesse lugar e dizer, vai ser assim na minha vida. Alguém pode ficar de pé e gritar, vai ser assim na minha vida. Charalabash, rei pra cá pra Xandaralabas, robra basurientaralabas. Vai ser, vai ser, vai ser. Abraça o irmão, abraça o jovem que está do teu lado e diga assim, vai ser assim na sua vida. Abraça a sua esposa, abraça seu esposo e diga para ele, vai ser assim na sua vida. Assim será, irmão, chega. Chega de vivermos crente de mundo, um pé na igreja e outro no mundo. Chega! Pisaram no teu pé, tu fala, aleluia, Senhor, oh glória. Pisa no outro aqui, senhora, faz favor. E, ai, aleluia. A Bíblia fala, e a gente quer levar só para um outro lado. Tem que haver diferença entre quem serve e quem não serve a Deus, em todas as áreas, irmãos. Sua casa tem que ser a mais bonita mesmo, seus móveis têm que ser os melhores, seu carro tem que ser o melhor. Tu tens que entrar na garagem e paf, e eu ainda quero um carro que eu quero falar assim, liga. Ele ligou, aleluia. Abre a porta, ele abre a porta, eu estou entrando porque eu quero entrar. Hein? Mas tem que haver diferença em outras coisas, irmão. Alguém tem que olhar para nós e ver que o nosso rostinho é angelical. Eu quero isso que você tem, mas não quero seu carro não, não quero tua casa não. Eu quero isso que você tem, isso que você tem parece que é aí dentro. O que você tem que eu não tenho? Eu tenho intimidade com o Espírito Santo. Ah, então recebe, e vai receber também. Nós profetizamos uma juventude nesse lugar cheia do Espírito Santo. Dominados pelo Espírito Santo, controlados pelo Espírito Santo. Eu profetizo para a minha juventude, para Moriá, Shalom, uma juventude cheia do Espírito Santo. Onde os jovens ficam sedentos. Hoje tem célula, hoje tem rede jovem, hoje tem rede jovem. Ele quer levantar um grande exército. Você é esse exército. Sem o Espírito Santo, a gente é um monte de osso seco. Por favor, chega de se enganar. Chega de se enganar, chega. É só você falar hoje para ele, Espírito Santo, eu quero ser totalmente do Senhor. Chega de ficar 5, 6 horas jogando joguinho. Irmão, não dá mais para isso, querido. Não posso brincar mais. Pode. Estou falando que não pode. Agora você tem que jogar 5 horas de joguinho se você ficou 5 horas ajoelhado, orando e falando com ele. Por que pode ficar 5 horas no joguinho e fica 20 minutos orando para dizer, já orei? Pode se sentar, por gentileza?
Eu quero ver casais felizes. Eu quero ver marido olhando para a esposa e falando, I love you, baby. Eu te amo, querida. Eu quero ver o homem falando para a mulher, como o livro de Cantares fala, tu és toda perfeita, em ti não há nenhum defeito. Sabe por que esse homem falava isso? Porque era um homem cheio do Espírito. Lógico que a mulher dele tinha defeitos, mas ele olhava para ela com os olhos, com os mesmos olhos que Deus olha para nós, perfeitos, lindos e maravilhosos. Mais um texto, Atos capítulo 1 e 2. No capítulo 2, diz assim a palavra. É a palavra que diz, não é o pastor Marco que está inventando. Diz que o Espírito Santo desceu sobre cada um. Quando eu falar cada um, tu diga, é comigo que está falando. O Espírito Santo desceu sobre cada um. Tem gente que não falou, então, de novo, só porque alguns falaram. O Espírito Santo desceu sobre, como é que eu falei? Cada um. Aí diz a palavra que foi distribuído línguas. Todos. Eu acho interessante essa palavra todos. E diz que a casa ficou cheia da glória de Deus e todos falaram em outras línguas. Hoje é uma noite para todos saírem desse lugar falando em línguas. É uma noite para todos, independente de idade, independente de tempo de igreja. Todos é todos. Todos é todos. As crianças podem falar. Os adultos vão falar, os jovens vão falar. Todos é todos. Um menino, agora com 11 anos, com 9 anos, 2 anos, eu vi este menino, eu vi com os meus olhos. Com 9 anos, ele foi numa conferência lá em Marília. Ele é filho de um dos membros. E ele viu o mover do Espírito. Ele veio à frente junto com os pastores, 9 anos. E quando ele vinha andando, o Espírito Santo pegou ele, encheu ele. Ele ficou ajoelhado 5h30, orando e chorando. 9 anos. O pastor ficou preocupado. O pastor saiu, almoçou, voltou e o menino ainda estava lá, ajoelhado e chorando. O pastor falou com ele assim, filhinho, está tudo bem? Ele falou, pastor, está tudo ótimo. Eu não vou explicar porque o senhor não vai entender. Para o pastor Domingos. Aí o pastor Domingos, então fica aí, pode ficar. 9 anos. Aí ele chega em casa e fala para o pai assim, pai, eu quero ser líder de célula. 9 anos. Aí o pai diz para ele, ô filho, para ser líder de célula, na nossa igreja, o líder tem que orar no mínimo 2h40 por dia. É o mínimo que um líder de célula na igreja de Marília ora. 2h40 por dia. Os que são líderes no nível maior, é no mínimo 4 horas. Aí ele falou, 2h40, pai, tá bom, eu vou começar. Aí começou 1 dia, 2, 3 meses. Ele chegou para o pai e falou, pai, eu já estou orando 2h40. O que eu preciso fazer agora para ser líder de célula? Aí ele falou, o Espírito Santo vai te dar uma estratégia. Você ora, pede o Espírito Santo uma estratégia, ele vai te dar. Tá bom, pai? Começou a orar, o Espírito Santo deu uma estratégia para ele. Ele mora num condomínio. Irmãos, Marília é grande e a igreja de Marília, a PIB de Marília, já tem 3, 4, 5 células em todos os condomínios de Marília. Todos. E o sonho deles é só ter 2, 3 a 5 células em todos os prédios de Marília. E eles vão ter. Do jeito que está indo. Aí o menino orou, morando no condomínio,
toda tardezinha, 4 horas da tarde, ele jogava um futebolzinho, 9 anos, com os outros meninos da mesma idade. Aí ele começou a jogar o futebol, daqui a pouco ele para assim, ei, chega aí. Juntou os 16 meninos, era 8 de cada lado. Ele juntou os 16 e falou assim, eu queria falar para vocês que eu tenho um amigo rei. Tu imagina, uma criança de 9 anos ouvindo que o outro tem um amigo rei, e ele não tem, como é que você tem um amigo rei e eu não tenho? Aí ele falou assim, mas eu posso apresentar para vocês esse amigo rei. Criançada, quando? Eu quero conhecer esse rei. Ele falou, amanhã, quarta-feira, eu posso marcar com ele, lá em casa, 8 da noite. Imagina uma piazada que não dormiu à noite, pensando que no outro dia conheceu o amigo rei do colega dele. E ele falou assim, se vocês quiserem, pode levar outros coleguinhas também. Sabe quantos foram na quarta-feira? 37 crianças de 9 a 12 anos. Ele passa o filme Paixão de Cristo, a parte final, a garotada toda chorando, e ele fala, este é meu amigo rei, e ele pode ser amigo de vocês. Todos os 37 aceitaram Jesus. Escuta agora, 1 ano e meio, ele está com 11 anos e meio, vai fazer 12. Ele lidera 130 crianças da mesma idade dele. Sabe por quê? Porque ele decidiu que ele não quer ficar com 10 centavos do Espírito Santo. E o Espírito Santo está doido para achar alguém que não quer só 10 centavos dele. Não importa a idade, quem quiser mais dele, ele vai dar. Não importa quantos anos você tem de igreja, se você quiser mais dele, ele vai te dar hoje. É só na hora da oração você falar, eu quero mais. Chega de viver experiências dos outros. Chegou a nossa hora de viver as nossas experiências. Eu estive bem pertinho, eu passei bem pertinho da casa onde morou John Wesley. Passei bem pertinho, não entrei, me arrependo até hoje. Mas conta a história, você já deve ter ouvido, se não ouviu, vai ouvir agora, que uma professora, muitos anos atrás, ela levou a sua turma de alunos, de crianças de 10, 9, 11 aninhos, para visitar a casa de John Wesley. Aí ela visita, ela mostra a cozinha de John Wesley, ela mostra a varanda de John Wesley, e ela vai no quarto de John Wesley. E ela falou, aqui John Wesley escrevia alguns sermões. Aí ela chega na cama onde John Wesley dormia, e as crianças todas repararam que tinha 2 marcas bem coladinha à cama. E as crianças perguntaram, que essas 2 marcas aí no chão? E ela falou, essas 2 marcas é o joelho. O homem orava tanto que ele deixou as 2 marcas, está lá registrado, as 2 marcas do joelho dele no chão, de tanto que ele orava. Aí, ela sai com a turma, visita os outros cômodos e chega lá fora. Ao entrar no ônibus, ela conta 1, 2, 3, 4. Opa, está faltando 1. Ela entra correndo na casa e encontra um menininho ajoelhado no mesmo lugar onde John Wesley ajoelhava. E ele falava, orando assim, Deus, o Senhor fez com John Wesley, faz comigo também. Faz de novo na minha vida. Sabe quem era esse menininho? Billy Graham. Um dos maiores homens ainda vivo, deve estar com 94 anos. E esse homem, numa entrevista, perguntaram para ele, Billy Graham, o que você faria se você pudesse começar tudo de novo? O que você faria? Ele falou, irmãos, aquele homem não precisava ter falado nada, mas ele falou assim, eu só faria uma coisa, eu teria mais tempo com o Espírito Santo, ficava mais tempo com ele. Hoje é uma noite para a gente falar, faz de novo comigo, Senhor. O
o que o Senhor fez com o John Wesley, o que o Senhor fez com o Billy Graham, faz de novo comigo. Fecha os teus olhos. Você homem, casado, mulher, casada, marido, mulher, jovem. Você que já é líder, você que não é líder, você que está começando. Fecha os teus olhos e diz: Espírito Santo, faz de novo. Espírito Santo, me usa, assim como o Senhor usou John Wesley. Fala para ele aí, faz de novo, Senhor. Começa tudo de novo na minha vida. Começa tudo de novo. Eu tenho vivido o evangelho tão natural. Será que você tem coragem para dizer isso para o Espírito Santo hoje? Eu tenho vivido o evangelho tão natural. Eu não quero mais viver esse evangelho natural. Eu não quero viver mais esse evangelho natural. Será que você pode dizer isso para o Espírito Santo? Espírito Santo, eu sou jovem. Eu não conheço nada ainda de Bíblia, mas faz de novo. Faz de novo. Faz de novo nessa juventude, Senhor. Eu venho como profeta do Senhor nessa igreja, nessa noite, para te pedir, faz de novo nessa juventude. Em nome de Jesus, que até o final do ano nós possamos ter jovens nessa juventude com intensidade no Espírito. Em nome de Jesus, que o coração do pastor dessa igreja, do líder dessa igreja, fique alegre vendo seus jovens cheios do Espírito. Que o coração de cada pastor possa estar alegre, vendo seus jovens, seus liderados, suas igrejas cheias do Espírito. Faz de novo. Bota suas duas mãos no teu coração e diz: faz de novo. Faz de novo, Espírito Santo. Que meus filhos possam me ver um homem de oração, uma mulher de oração. Faz de novo. Que meus pais possam me ver um menino de oração, uma menina de oração, cheia do Espírito Santo. Faz de novo, Deus. Faz de novo, Senhor. O Senhor fez e o Senhor faz de novo, Pai. Se você acredita, diga glória a Deus. Será que eu tenho pessoas aqui que querem viver um evangelho diferente? Será que eu tenho jovens aqui que querem mergulhar num rio um pouquinho diferente? Porque ser crente não é isso não, irmão. Não é só vir à igreja, trazer a Bíblia, dar uma oferta e ir embora. Não é só isso não, ser crente é muito mais que isso. Eu não sei se eu estou fechando, não sei se eu estou indo para o final ainda. Mas Lucas capítulo 8, ele relata vários milagres. Agora, preste atenção no que nós vamos falar agora. Preste atenção nessa revelação, por gentileza. Lucas capítulo 8 fala vários milagres. No meio de alguns milagres, aparece um homem chamado Jairo. E Jairo chega para Jesus e fala assim: Jesus, a minha filha está morrendo. Ela já estava até morta, porque logo em seguida vem alguém para dizer para ele: não incomoda o mestre, porque ela já morreu. Vai lá na minha casa, ressuscita ela, cura ela. Aí Jesus, você conhece a Bíblia, você conhece o texto, ele sai com Jairo para curar e ressuscitar a menina, que tinha 12 aninhos. Nesse vucu-vucu, aquele tumulto, muita gente, ele está caminhando para ir para a casa de Jairo, alguém toca nele, toca no lugar certinho. Vai pesquisar aí profundamente aonde essa pessoa tocou, exatamente no cordão. Isso tem algo lá atrás, mas ela toca. E Jesus fala: opa, alguém me tocou. Aí os discípulos falam: ô mestre, tumulto desse, todo mundo esbarrando no Senhor, e alguém tocou. Lógico que alguém tocou. Ele fala: shh, alguém me tocou diferente. Hoje é uma noite para você tocar diferente nele. Só depende de você. Aí ele fala: de mim saiu virtude. Aí uma mulher fala: sou eu, mestre. Já sou uma senhora e há 12 anos. 12. A filha de Jairo, 12. A mulher, uma senhora madura, 12.
Ela fala, 12 anos que eu venho de uma enfermidade. E ele cura ela. Duas coisas. A menina já morreu. E ele vai ressuscitar. A senhora, de uma idade mais madura, ele cura. Eu entendo que Deus está fazendo algo com duas gerações. A minha geração, 50, 45, 50, nessa noite, nesse lugar, Deus quer curar. Eu tenho muitos homens, muitas mulheres com 45, 50 que estão natural demais dentro da igreja. E Deus quer curar. Minha geração, Ele cura em público. Ele caminha e vai agora ressuscitar uma geração novinha de 12 anos. Os jovens que aqui estão, Deus quer ressuscitar para um novo tempo. Número 12 na Bíblia fala das 12 tribos. Trabalho completo. Quando Jesus entra no quarto da menina, ele bota todo mundo para fora, só fica 5 pessoas com ele. 5 é o número da graça e o número dos 5 ministérios. Porque só ficou com Jesus a menina, a mãe, o pai, Tiago e João. Jesus não conta. 5. Isto quer dizer que essa juventude nova, Deus vai ressuscitar e vai usar poderosamente nos 5 ministérios, como a igreja nunca viu até hoje. Só quem tem até 40 anos fica de pé no 2. 1, 2. Só quem tem até 40 anos fica de pé no 2. 1, 2. Quantos anos vocês têm, meninas? Então tá bom. Quem tem menos de 40 anos fica de pé. Sim, não é a mesma coisa? Ei, se prepara, porque Deus vai usar vocês de uma maneira como Ele nunca usou. Ele quer ressuscitar jovens nessa noite. Ele quer ressuscitar para usar nos 5 ministérios como Ele nunca usou até hoje. Fecha os teus olhos, levanta as 2 mãos para os céus. E diga, Espírito Santo, pode me usar. Ressuscita o que tiver para ressuscitar aqui dentro. Faz uma obra completa na minha vida. Em nome de Jesus, você vai ser cheio, você vai ser dominado, você vai ser controlado pelo Espírito Santo de Deus. E Deus está para ressuscitar uma geração cheia, cheia do Espírito Santo. Aqueles que têm acima de 40, fica de pé junto comigo, que já estou com 50. Deus quer nos ressuscitar, Ele quer sarar. Ele ainda tem muito para te usar. Você acha que Deus já te usou muito? Ele vai te usar muito mais ainda a partir de agora. Se prepara, apóstolo, porque vem dias de glória, vem dias de ser mais usado por Deus. Porque vai ser usado diferente, se prepara. Rabrabachô, Ramá, Suriá, Dribrabaçu. Coloca a mão no ombro da pessoa que está do teu lado. Coloca a mão no ombro da pessoa que está do teu lado. Se for jovem, você profetiza. Deus vai te usar nos 5 ministérios, como nunca usou a juventude nesse Brasil. Se for uma pessoa acima de 40, você diz, Deus está sarando, Deus está levantando para um novo tempo, para um novo tempo. Deus está levantando, Deus está cuidando das 2 gerações. Deus está cuidando das 2 gerações, da geração mais antiga, da geração nova. Deus está cuidando das 2 gerações. Ele vai cuidar de você, Ele vai cuidar da tua casa. Se prepara. Em nome de Jesus, dá um abraçozinho nesse querido, nessa querida que está do teu lado e diga assim, ó, receba em nome de Jesus, receba em nome de Jesus. Vamos falar todo mundo junto, esta juventude, a juventude desta igreja, diga comigo, nunca mais, diga nunca mais, será a mesma. Gente, é só eu que gosto de gritar ou você não gosta? Eu fico, não senta não, só um segundinho.
Eu fico meio escandalizado com alguns crentes. Porque um dia estava eu e meu filho assistindo um jogo em casa, do nosso time, que faz gol só de vez em quando. Ô time ruim, não vou nem revelar não, que não interessa. Mas quando o nosso time, até caiu para a segunda divisão, mas quando o nosso time faz um gol, eu e meu filho sentado no sofá, senta um pouquinho para você me ver. Eu e meu brother, assistindo o jogo do nosso time, que faz gol só a perder de vista. Mas quando o nosso time faz gol, eu olho para o meu filho e falo assim: viu, filho? Foi gol do nosso time. Aí ele fala: é, pai. É assim, irmão. Do nosso time faz gol. A gente dá até soco na parede. Dá ou não dá, Mateus? Os meus vizinhos tudo sabem que eu sou pastor e torço pelo meu time. Eles vão tudo na minha célula agora. Eu já fiz uns negocinhos lá, tudo para convidar eles. Agora, chega na igreja, a gente pede irmão para dar um glória dele. Ô, glória. Pastor, por dentro eu estou explodindo. Quando tu chama o teu filho em casa, tu faz assim: vem cá, Mateus, papai está chamando. Tu fala: Mateus, chega, Mateus. Tá ouvindo papai não? Sim ou não, irmão? Quando precisa. Agora eu quero que você grite bem alto que essa juventude desta igreja nunca mais vai ser a mesma. No 3, esta juventude desta igreja nunca mais vai ser a mesma. No 3, irmãos, é a Bíblia que diz, Isaías 55, que aquilo que sai da nossa boca vai produzir. Então vamos liberar para essa juventude, a minha galera aí, galera de Moriá Shalom, ajudando a profetizar para essa juventude desta igreja. No 3, a frase é: esta juventude nunca mais vai ser a mesma. No 3, 1, 2, 3. Desta igreja nunca mais vai ser a mesma. Nunca mais, nunca mais. Chega! Chega! Se assente aí, que eu vou dar uma cortadinha para ir para o final. Eu não sei que horas são, 39. Você me dá 5 minutos, mais 5, 10, mais 5, 15, mais 5, 20, aleluia. Eu vou. Oh, aleluia. Amém. Deixa eu caminhar para o finalzinho para te dizer uma coisa. Eu gosto muito de conjecturar. Eu não leio a Bíblia como eu leio jornal, como eu leio revista. Eu gosto de ler e me projetar para dentro daquilo que eu estou lendo. Eu gosto de visualizar, eu gosto de teatralizar, eu gosto de ver a cena, eu fico imaginando Estevão levando as pedradas, olhando para o céu, eu viajo para dentro do que eu estou lendo. Faz isso que vai ficar mais gostoso de ler a Bíblia. Eu gosto de imaginar que no céu teve 3 reuniões, no meu modo de pensar. Sem exagerar, mas é só um modo de pensar. Eu gosto de conjecturar. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Vocês sabem que é um Deus só, que é um Deus trino. E no começo, tem uma frase assim, ó. Houve uma reunião. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Nessa primeira reunião, o Deus Pai diz assim: opa, vocês me permitem usar da paternidade que eu tenho para criar o homem? Eu vou criar com tanto carinho. Eu vou criar o Marco Antônio com a orelhinha assim. Eu vou criar ele com joanete, com joelho. Eu vou criar ele do meu jeitinho. Deixa eu criar ele
com a paternidade, de pai. Aí, ele assume esse papel e cria o homem. Na segunda reunião, é levantado um assunto. Esse homem vai pecar. Esse homem vai falhar. E o inimigo, o diabo, vai querer levar esse meu filho, eu fiz com tanto carinho, vai querer levar ele para o inferno. Um de nós três vai ter que descer, vai se tornar Deus carne, homem, vai morrer, mas vai ressuscitar. Aí o Deus Filho fala assim: opa, deixa comigo então, pai. Eu vou assumir esse papel. Vou sofrer mesmo, vou sofrer por ele, vão me matar, vão me crucificar, mas eu vou ressuscitar e eu volto para cá. Agora, preste atenção se você pensar como eu tenho pensado ultimamente. A reunião não acabou. Teve um terceiro assunto. E o terceiro assunto foi: eu fiz com tanto carinho, você foi lá, morreu e voltou, e vai voltar. Agora, um de nós vai ter que ir e ficar com eles até o arrebatamento final. Aí, né, um olhou para o outro. Aí o Deus Pai, usando da sua paternidade, ele diz assim: ô Espírito Santo, pensa bem. Quando você for e ficar com ele, olha o que eu vou fazer com eles. Eles terão visões, sonhos, profetizarão, curarão, pregarão. Você está vendo esse Marco Antônio? Esse Marco Antônio vai ficar gago com 8 anos de idade, vai se converter. Eu fiquei 17 anos na igreja sem pegar o microfone porque eu era gago. Mas o Espírito Santo, olha o que eu vou fazer com ele. Quando você entrar dentro dele, morar nele, ele vai ser um pastor, vai ser um pregador, vai ser um ganhador de alma, vai viajar o Brasil, vai viajar o mundo, vai ajudar os outros jovens, porque o Espírito Santo, você vai estar dentro dele. O Espírito Santo tomou a decisão mais difícil de vir habitar conosco, porque o Pai disse para ele que ia fazer coisas poderosas dentro de você. Só por isso ele veio, e Jesus disse: e ele estará convosco todos os dias. Será que isso não te incomoda? Saber que o Espírito Santo deixou toda a sua glória, toda a sua realeza, tudo lá para ficar morando dentro de você, e você ficar usando só 10 centavos dele? Fecha os seus olhos só um segundinho. Pensa nisso. Deus Pai disse que o Espírito Santo ia morar dentro de você e coisas maravilhosas iam acontecer. Em nome de Jesus, você tem que tomar uma decisão hoje. Você não pode mais viver com 10 centavos do Espírito Santo. Ele quer fazer coisas poderosas na sua vida. Prepara o hino aí, filho, para mim. Abra os seus olhos rapidinho. O Espírito Santo tem tanta coisa para fazer através de você. Através de você. E hoje é uma noite para a gente decidir nesse lugar. O que a gente quer? Voltar para casa e continuar sendo um crente normal e natural? Ou a gente quer voltar para casa diferente? Voltar para casa falando em línguas. Voltar para casa, baixa bem, bota bem baixinho, filho. Voltar para casa e a gente chegar em casa e o céu se abrir toda hora. O céu se abre dentro do carro, o céu se abre no banheiro, o céu se abre na cozinha.
Hoje é uma noite para a gente definir nesse lugar. Eu vou pedir para os homens, só os homens, ficarem aqui na minha direita, fazendo uma fila bem grande, e as mulheres aqui na minha esquerda. O apóstolo, vem para cá, por favor. E algum líder a mais homem aqui na minha direita, com óleo na mão. As mulheres aqui à minha esquerda. As pastoras ou líder mulher aqui à minha esquerda aqui. Venha para cá, Marco Melo, venha para cá, Maurício, Mateus, meu filho, Bianca. Quantos líderes homens vocês têm, Will, aqui? Líder homem que possa nos ajudar aqui. Na unção, bem rapidinho. Isso. Só homens, homem mesmo. Aqui, 1, 2, 3, 4, 5, se tiver mais aqui. Mulheres, vem cá você vai ungir, vem cá. Sua esposa, Will, tá aí? Isso aqui, mais mulheres. Bianca, venha pra cá, filha. Valquíria tá aí, vem a Valquíria. Val, vem a Val. Fabiano, vem, Fabiano. São os meus líderes homens, mulheres. Tem mais alguma líder mulher? Cadê a pastora Emilene? Cadê o pastor Leandro? Sai da fila, filho. Vem trabalhar. Pode jogar a fila um pouquinho para a direita, um pouquinho para a esquerda de vocês aqui. Cadê o pastor Leandro? Pastor Emilene, isso. Ó, presta atenção aqui as mulheres, presta atenção os homens. Vocês vão ser ungidos, tá bom? Eu queria que os jovens até 35 anos, todos que têm até 35 anos, vão ser ungidos e vão subir no altar aqui, vão ajoelhar por ali, ajoelha ali em cima, homens para um lado, mulheres para o outro, ok? Se você estiver de saia, estiver dentro da idade, você se acomode decentemente aqui no cantinho, amém? Passa pelas irmãs, pode ungir as mãos, enche as mãos de óleo, bota um pouquinho de óleo em cada mão. Vocês vão, é menina, até 35 anos, recebe toda a unção, passa ali rapidinho, todas elas, os homens aqui é a mesma coisa, passa em todos eles. Se for homem até 35 anos, no último lá, sobe, se ajoelha por ali. Última menina, sobe, ajoelha aqui em cima. Entenderam? E assim que nós terminarmos, a equipe de louvor vai para ali bem baixinho, que nós vamos finalizar com um hino. Legal? Fecha os teus olhos rapidinho. Deixa o Espírito Santo passar. Aí mesmo na fila, antes de chegar aqui, sábado passado, na fila mesmo, um jovem nosso já foi cheio do Espírito Santo e batizado do Espírito Santo. Aí mesmo, na fila, nem tinha chegado para receber a unção. E já recebeu e já foi cheio do Espírito. Diga para Deus, a unção que você vai receber é só essa. Os líderes aqui, as líderes aqui, elas vão ungir você dizendo, mais do Espírito Santo para você. Mais do Espírito Santo para você, só isso. E vocês vão passar por todos os homens, bem rapidinho, só toca em vocês, seja na testa ou seja nas mãos, ok? Pode vindo, em nome de Jesus, vem, recebe e vai embora. Vai, aí recebe, mais. Não, vai, um por um, vai, isso, bem devagarzinho, vai. Você já pisou no Santo do Santo. Isso, vai. Diga para Deus que você quer mais dele nessa noite. Espírito Santo, ajuda essas irmãs, ajuda essas meninas, ajuda esses homens, Pai. Você já pisou, não vai pisar em outro lugar, não. Em nome de Jesus, eu abençoo você. Até 35 anos, sobe pra cá. Mais de 35 anos, pode voltar pro seu lugar. Recebe de Deus, seja cheio. Isso, pode ajoelhar aqui, ó. Pode ajoelhar por aí, pode ajoelhar. Seja cheio. É pra você. Bem rapidinho. Vai. Se
Se demorar com uma, não tem problema não. Passa para outra e vai em frente. Deixa Deus usar você. Se quiser orar um pouquinho mais com ele também pode. Deixa, vai. A conferência é de intensidade. Chega de ser raso. Seja cheio, seja cheia. Deseje mais do Espírito. Isso, seja cheio. Vai. Se um sentir de orar mais, o outro já puxa, hein? Já puxa e vai orando. Deixa o hino rolar direto. Isso até a gente acabar a unção. Diga para Deus que você se rende para Ele. Que você não quer só esse negócio de 10 centavos, você quer mais. Isso. Só diga para Ele, seja mais cheio do Espírito. Nós queremos uma juventude cheia, Senhor. Nós queremos homens e mulheres cheios. Já vai passando, cara. Passa. Isso, enquanto um estiver orando, o outro já vai passando, filho. Já vai passando. Isso. Seja cheio. Mergulha. Deixa Deus encher você. Ele separou essa conferência só para você. Ele acredita em você. Cheira la paz. Vai passando, gente. Isso. Vai passando, vai. Aumenta, Senhor, o fogo em nós. Oh, meu Deus. Seja fogo em nós, Senhor. Vai passando. Fabiano, um pouquinho mais rápido, filho. Isso. Eu me rasgo. Deixa Deus te usar. Por inteiro. Faço tudo, mas vem novamente. Essa noite é pra você, especial pra você. Essa noite é especial pra você. Mas peço que tua presença aumente. Isso, vai passando, vai. E se eu passar, Todos os jovens dessa igreja sejam cheios. na tua fumaça, Homens, mulheres. eu entrar. É pra você. Santo dos santos. Não sei mais viver. Pega ela, Espírito, pega ela. Cheira na paz. No santo dos santos. Você não vai pisar em outro lugar não, hein? Você não vai pisar em outro lugar. Essa juventude não vai pisar em outro lugar. Essa juventude não vai pisar em outro lugar. Essa juventude não vai pisar em outro lugar, não. Vai não. Yes! Isso, vai passando, isso. É pra você, menina. É pra você, menino. Ei, é pra você, querido. Você não vai saber viver em outro lugar, não. Xaralabá. Pega ela, Espírito, pega ele. Diga assim comigo. Rabrabacu. E anda baixada, pastorocomanass. Você pode mergulhar numa água mais profunda. Você pode mergulhar num rio mais profundo. Não aceite ficar no raso. Não aceite. Ei! Não aceita não. Eu digo pra você, vai valer a pena. Vai valer a pena, vai. Ei, vai valer a pena, vai.
meninas aqui, mais mulheres. Acima de 35, ó, abaixo de 35, sobe, 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 sobe. Pedir pro apóstolo, unge esses homens todos, apóstolo Cristiano, unge esses homens aqui antes deles saírem. Unge eles. Nós vamos mergulhar, nós queremos mais, essa juventude vai mais longe, essa juventude vai. É pra você. Não aceite. 10 centavos, não, chega. Em outro lugar, não sabe viver. Onde estiver, é pra você. Isso. Quem já Mais mulheres aqui, gente, pra gente poder orar todas essas mulheres. Isso. Um novo tempo pra você. Você vai ser uma melhor mãe, uma melhor esposa. Vai ser uma filha melhor. Vai ser uma líder de célula melhor. Vai, cheia do Espírito. Chega na paz. Senhor, nós queremos essa intimidade contigo, Pai. Chega, Senhor. Chega de sermos rasos. Chega, Senhor. Levanta uma juventude forte. Eu profetizo para essa igreja uma juventude sedenta do teu Espírito. Recebe mais de Deus. Tem para passuro comandas. Rianda ralabashoro corropa passuro. Pribra mandaralabas. Senhor, completa a obra, Deus, no coração desses meninos. Essa é uma geração que pisou no Santo do Santo. Não vai pisar em outro lugar, Senhor, não vai pisar em outro lugar. Diga para Deus isso. Se for preciso, você se rasga nessa noite. Se for preciso gritar, grite. Se for preciso clamar, clame. Mas não saia daqui do mesmo jeito. Não saia daqui. Não saia daqui do mesmo jeito. Pai! Pai! Mas peço que tua presença aumente. Eu peço que a tua presença aumente. Charalabás, Robrocomandalabás. Que a tua presença aumente, que a tua presença aumente na vida dessas mulheres. Que a tua presença aumente na vida dessas mulheres, Pai. Que a tua presença aumente na vida dessas mulheres. Que a tua presença aumente na vida desses jovens, desses meninos, dessas meninas. Que a tua presença aumente. Eu me rasgo. Vem, menina, vem, isso. Seja cheia. Se acostume com a presença dele. Mas vem novamente. Assim foi lá em Atos dos Apóstolos. Que seja aqui nessa igreja, que seja na minha igreja. Que a tua presença aumente. Nós te abençoamos em nome de Jesus. Isso, receba aí. Receba a unção com óleo para marcar definitivamente a tua história. É você que diz para Deus: longe do santo, eu não sei mais viver. Quem já pisou no santo dos santos, Yes! em outro lugar, Não sabe viver. E onde estiver, seu pai vai ter
vai ter orgulho de você. Sua mãe vai ter orgulho de você, vai ficar feliz com você. Eu já pisei. Eu já pisei. Chega de viver. Nunca mais, nunca mais, nunca mais. Ei, 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 ei. Nunca mais você vai viver com 10 centavos do Espírito Santo. Nunca mais. Glória. 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 Nunca mais você vai viver com 10 centavos do Espírito Santo. Oh. Diga santo, diga santo, santo. Diga! Diga santo, santo! Diga glória! Obrigado, Senhor. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo. Enche essas meninas. Enche essas meninas, enche essas mulheres. Enche esses meninos, enche esses meninos, Pai. Nós não queremos que nenhum desses meninos se perca. Nenhum desses meninos vão se perder, Pai. Nenhum desses meninos vai se perder, nenhum deles, Pai. Nenhuma das nossas meninas vão engravidar antes do tempo. Nenhuma das nossas meninas vai se perder. Nenhuma das nossas meninas, nenhuma, vai. Nenhuma das nossas meninas vão se perder. Nenhuma das nossas meninas vão se perder. Ei, você é especial pra Deus. Seja cheio, cheio, cheio. Seja cheio, cheio, cheio. Eu já pisei, você já pisou. Em outro lugar, não vai nunca mais pisar. Nunca mais você vai viver em outro lugar. Eu já pisei, você já pisou. Em outro lugar, nunca mais. Não sei mais viver, Senhor. Onde eu estivei, clamar. Deus vem. Glória. Aleluia. Obrigado, Espírito Santo. Senhor, aqui está os jovens, aqui estão os meninos, aqui estão as meninas, Senhor. Aqui está a igreja mais madura. E nós queremos declarar nessa noite que nós pisamos no Santo dos Santos. E outro lugar nós não vamos pisar nunca mais. Pode tirar. Obrigado. O Espírito Santo quer impregnar isso no teu coração. O Espírito Santo vai impregnar essa frase no seu coração. Você já pisou no Santo do Santo. Em outro lugar, você não vai pisar mais. Os jovens dessa igreja, os jovens que aqui estão, os adultos que aqui estão, já pisaram no Santo dos Santos. Em outro lugar, não vão pisar nunca mais. Eu te louvo, Senhor, por essa conferência, intensidade. Te louvo pela vida do apóstolo, Cristiano.
que foi tão sensível para permitir isso acontecer, Senhor. Te louvo pela vida do Will, da sua esposa. Estão liderando esses jovens. Eles vão receber a partir de hoje jovens diferentes. Na nossa igreja, a igreja Moriá Shalom, que aqui está, nós vamos sair daqui diferentes, Senhor. Porque vamos sair daqui determinados a não viver mais com 10 centavos do Espírito Santo. Ele tem bilhões para nos dar da sua presença. E eu os abençoo, Pai, no nome de Jesus. Sem voltar para o seu lugar, aí mesmo, dá um abraço na menina que está do teu lado, na mulher que está do teu lado, dá um abraço no menino, no rapaz, no homem que está do teu lado, e diz assim para ele, diga essa frase: você já pisou no Santo do Santo. Em outro lugar, você não vai pisar mais. Vão querer que você pise em outro lugar, mas você vai dizer, eu não posso mais pisar. Eu pisei no Santo do Santo, eu não posso pisar mais em outro lugar. Obrigado, Senhor, por essa igreja.